Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade de Brookfield despertava lentamente sob um céu cinzento, com os tênues raios de sol filtrando-se pelos prédios altos e ruas ainda úmidas da chuva da noite anterior. Nesse ambiente urbano tranquilo, a vida parecia continuar como sempre, mas certas verdades permaneciam ocultas, espreitando por trás da rotina diária. A chefe de polícia de Brookfield, Clarice Thompson, caminhou confiante em direção ao seu veículo. Ela vestia seu terno profissional, impecavelmente cortado, e seu distintivo brilhava à luz da manhã. Para ela, cada dia era uma oportunidade de demonstrar que a autoridade pode ser exercida com justiça e respeito, sem medo ou intimidação. Mas naquela manhã, nem mesmo Clarice tinha ideia de que o destino decidirá convidá-la para uma provação específica. Ao ligar o carro e seguir por uma rua comercial, uma viatura policial apareceu de repente atrás dela. Dois policiais uniformizados, visivelmente tensos e impacientes, fizeram sinal para que ela parasse. Clarice obedeceu imediatamente, sua calma habitual contrastando com a tensão palpável ao seu redor. Mal sabia ela que aquela simples parada desencadearia uma série de eventos humilhantes, revelando os preconceitos ainda profundamente enraizados na sociedade. E que isso destruiria seu dia, sua carreira e a percepção da comunidade sobre aqueles encarregados de proteger e servir. Naquela manhã, em uma rua comum de Brookfield, Clarice descobriria que até mesmo a mais alta autoridade poderia ser confrontada com ignorância, desprezo e discriminação, mas que ela possuía a força para transformar a injustiça em uma lição memorável para todos. O sol mal havia rompido o véu de nuvens cinzentas quando Clarice Thompson saiu de seu apartamento no bairro residencial de Brookfield Heights. As ruas estavam silenciosas, quase silenciosas, pontuadas apenas pelo som dos primeiros carros e pelo canto distante dos pássaros. Clarice estava acostumada com a calma daquela manhã. Era a sua hora, antes que o caos do dia de trabalho começasse. Ela descia confiantemente as escadas do seu prédio, com a elegante bolsa de couro pendurada no ombro. Seu uniforme, embora apropriado para a função de chefe de polícia, era discreto e profissional. Os moradores que passavam por ela a cumprimentavam com respeito, reconhecendo-a como uma figura de autoridade firme, mas justa. Desde que assumiu o departamento, Clarice dedicava seus dias a reformar as práticas internas, engajar a comunidade e demonstrar que uma força policial poderia ser eficaz e humana. Naquela manhã, ela havia agendado uma reunião importante com os chefes de departamento. O assunto era delicado, uma série de denúncias sobre comportamento abusivo de certos policiais em bairros carentes. Clarice sabia que essas discussões poderiam ser tensas, mas estava confiante em sua capacidade de fazer a voz da razão ser ouvida. Ao se acomodar no carro, um sedã preto com vidros escuros, sentiu aquela sensação familiar de intensa concentração. Cada movimento era deliberado, cada decisão ponderada. Começou devagar e pegou a estrada principal que levava à sede da polícia. As ruas ainda estavam pouco movimentadas, permitindo-lhe desfrutar do silêncio e recapitular mentalmente os pontos que abordaria na reunião. Mas por trás dessa aparente calma, um perigo invisível espreitava. Duas viaturas de patrulha surgiram de repente na esquina, bloqueando seu caminho. Luzes de emergência piscaram e sirenes soaram brevemente, quebrando a serenidade da manhã. Clarice freou imediatamente e encostou, com o coração batendo um pouco mais rápido não por medo, mas pela expectativa de um incidente que já se configurava como tenso. Ela ainda não sabia que aquela manhã simples, que havia começado como tantas outras, se transformaria em um momento que testaria sua paciência, sua autoridade e sua capacidade de enfrentar a injustiça, em público. Clarice observava os dois policiais de braços cruzados, esperando por ela atrás de suas viaturas. Um deles, o policial Mark Johnson, tinha uma expressão sombria e olhos semicerrados sob a luz do sol da manhã. Seu colega menos experiente parecia nervoso, olhando furtivamente ao redor. "Olá, policiais", disse Clarice com voz calma, mas firme. "Posso perguntar por que estou sendo presa?" Johnson a encarou com uma expressão de dúvida e arrogância no rosto. "Senhora, a senhora precisa sair do seu veículo, precisamos verificar seus documentos." Clarice respirou fundo, ciente de que sua voz e atitude seriam suas únicas ferramentas diante do que ela já sentia ser uma situação injusta. "Tudo bem, vou descer, mas já aviso, sou chefe de polícia em Brookfield e espero ser tratada com respeito e de acordo com a lei." Diante disso, Johnson franziu a testa, como se sua autoridade estivesse sendo questionada.
Não importa quem você seja, para nós, você é apenas um motorista que pode estar infringindo a lei. Clarice abriu a porta lentamente e saiu do veículo, com as mãos ligeiramente levantadas em cooperação. Seu olhar permaneceu fixo em Johnson, observando cada movimento seu. Os transeuntes começaram a parar, intrigados com a cena. Uma mulher negra uniformizada em pé diante de 2 policiais que a forçavam a obedecer, claramente desconhecendo sua patente. Senhora, por favor, coloque as mãos atrás da cabeça, ordenou Johnson, com a voz mais dura do que pretendia, revelando seu nervosismo e arrogância. Clarice balançou a cabeça com os lábios apertados. Eu me recuso a ser humilhada. Você tem o direito de verificar meus documentos, não de me humilhar na frente de testemunhas. Um murmúrio percorreu a multidão reunida. Alguns transeuntes pegaram seus celulares para filmar, enquanto outros intervieram verbalmente. Ei, deixem ela em paz. Ela está fazendo o trabalho dela, ela é respeitada aqui, gritou um homem da calçada. Johnson, cada vez mais irritado, levantou a voz. Chega, você vai cooperar, ou nós vamos forçá-lo a descer. Clarice permaneceu calma, mas sua mente estava a mil. Cada movimento dos policiais estava sendo monitorado de perto e registrado pela multidão em seus celulares. Ela sabia que o momento decisivo estava chegando e estava pronta para usar a situação a seu favor para se manifestar contra a injustiça. Naquele preciso momento, ninguém ainda sabia que a mulher que estavam a humilhar e a prender era a chefe de polícia, uma figura de autoridade incontestável na cidade. A ignorância dos agentes logo lhes custaria caro. O ar da manhã em Brookfield parecia ter se tornado mais denso, carregado de tensão. Clarice Thompson estava de frente para o policial Johnson, seu olhar firme e calmo revelando tanto sua determinação quanto sua raiva reprimida. Ela sabia que um passo em falso da parte dele poderia agravar a situação, mas estava preparada para defender sua dignidade até o fim. Escutem-me com atenção, disse Clarice, sua voz ressoando com autoridade, apesar da multidão que se aglomerava ao seu redor. Sou a chefe de polícia desta cidade. Vocês têm o direito de verificar meus documentos, não de me tratar como uma criminosa na frente de todos. Johnson deu de ombros, visivelmente irritado. Não importa quem você seja. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Você tem que cooperar. Clarice respirou fundo. Seu trabalho é proteger e servir, não humilhar e intimidar. Você acabou de passar dos limites. O policial Johnson deu um passo à frente, como se quisesse intimidar, mas Clarice não recuou. Suas mãos permaneceram visíveis, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade gélida. Os espectadores cochichavam entre si, alguns filmando a cena, outros gritando palavras de incentivo. Por que exatamente você vai me prender? Perguntou Clarice, com a voz cheia de desafio. Mostre-me a lei que eu infringi. Johnson gaguejou, incapaz de responder com clareza. Sua autoridade vacilou diante da postura calma e autoritária de Clarice. Os colegas ao redor trocaram olhares preocupados, sentindo que o equilíbrio da situação estava se esvaindo. De repente, um homem se aproximou da multidão e gritou: Esperem! Vocês sabem quem ela é? Ela é a chefe de polícia. Clarice pressentiu a iminência da reviravolta. Johnson, surpreso, recuou um pouco, sua arrogância substituída pela descrença. Seus olhos percorreram a multidão e os celulares apontados para ele, revelando que a situação agora era pública. A realidade começava a se fazer sentir. Ele acabará de humilhar uma mulher cuja autoridade ultrapassava em muito a sua. Clarice, por sua vez, permaneceu calma, com um leve sorriso irônico nos lábios. Sabia que aquele momento seria decisivo, não apenas para si mesma, mas também para enviar uma mensagem a toda a cidade sobre injustiça e abuso de poder. A multidão, encorajada por sua dignidade e compostura, começou a expressar seu apoio mais abertamente. Murmúrios de solidariedade se transformaram em gritos de deixem-na em paz, e justiça para ela. Johnson tentou retomar o controle, mas era tarde demais. Clarice já havia conquistado a vantagem, não pela força, mas pela autoridade moral e pela presença imponente. Os papéis estavam se invertendo, aquela que havia sido humilhada agora era a figura de poder e respeito. Naquela manhã, em uma rua comum de Brookfield, a injustiça encontrou seu inimigo mais formidável. E Clarice Thompson estava pronta para mostrar que mesmo aqueles que deveriam defender a lei poderiam ser responsabilizados por seus atos. A tensão na rua atingiu o auge. Transeuntes, testemunhas da cena, começaram a reagir abertamente. Alguns se aproximaram para filmar, enquanto outros intervieram verbalmente. A cena tinha todas as características de um confronto que não podia mais passar despercebido. Ei! Deixem ela em paz!
gritou um jovem da calçada com o celular erguido para registrar cada momento. Vocês viram o que ela está fazendo por esta cidade? Uma senhora idosa, chocada com a atitude dos policiais, também se adiantou. Como vocês ousam tratar alguém assim? Mostrem o mínimo de respeito. Clarice permaneceu calma, observando as reações ao seu redor. Cada sussurro, cada grito, cada telefone apontado para a polícia reforçava sua sensação de justiça iminente. Ela sabia que essas testemunhas se tornariam aliadas involuntárias e que seu apoio silencioso poderia ter um peso enorme diante da injustiça. Johnson, agora visivelmente perturbado, levantou a voz, tentando retomar o controle. Afaste-se, você não tem nada a ver com isso. Mas os transeuntes não a ouviam mais. Alguns gritavam, outros sussurravam palavras de encorajamento para Clarice. Uma adolescente se aproximou quase timidamente, mas com determinação. Você é incrível. Não deixe que esses homens a humilhem. A cena agora se transformava em um espetáculo público. Celulares filmavam, sussurros se transformavam em vozes altas e solidárias. O ar em Brookfield parecia carregado de eletricidade, como se a própria cidade reconhecesse a injustiça e quisesse denunciá-la. Clarice, sentindo o poder da multidão atrás dela, adotou uma postura ainda mais confiante. Sabia que cada palavra, cada gesto, seria examinado. Policiais, disse ela calma, mas energicamente, ordeno que parem com esta humilhação. Vocês têm o dever de respeitar a lei, não de desrespeitá-la. Johnson abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua arrogância dera lugar ao pânico. Os transeuntes continuaram a filmar, comentar e apoiar Clarice. Logo os celulares estariam circulando pela cidade, viralizando o incidente. Naquele momento a situação mudou de dimensão. Não se tratava mais apenas de uma humilhação pessoal. Era um confronto entre injustiça e autoridade moral. E Clarice Thompson, com sua calma e dignidade, estava no centro dessa batalha, pronta para transformar a humilhação em um momento de revelação para toda a cidade. À medida que os murmúrios da multidão aumentavam, o som de passos rápidos soou atrás de Clarice. Um de seus colegas, o inspetor Daniels, havia sido alertado por uma chamada de emergência. Ele abriu caminho pela multidão, com seu distintivo brilhando ao sol da manhã. Parem agora mesmo! Gritou ele ao se aproximar de Johnson e do colega. Vocês não percebem para quem estão olhando. Johnson e seu colega se viraram, incrédulos. O que? Gaguejou Johnson, com o rosto triste. Daniels levantou seu distintivo e declarou firmemente. Esta mulher é Clarice Thompson, chefe de polícia de Brookfield. Um silêncio atordoante pairou sobre a rua. Os transeuntes pararam de sussurrar para absorver a cena. O ar parecia suspenso, congelado em descrença. Johnson, normalmente seguro de si, sentiu sua arrogância ruir instantaneamente. Cada palavra que ele havia dito, cada gesto humilhante, agora ressurgia com um peso esmagador de vergonha. Clarice, por sua vez, permaneceu imóvel, com o rosto calmo, mas seu olhar perfurou Johnson como uma lâmina de verdade. Ela não precisava levantar a voz nem demonstrar raiva, sua mera presença e dignidade bastavam para impor respeito. Os transeuntes, agora cientes da magnitude da situação, começaram a sussurrar entre si. Ela é a chefe de polícia? Inacreditável! Como eles não sabiam? Johnson tentou gaguejar um pedido de desculpas, mas era óbvio que suas palavras não tinham peso. Eu não. Sua voz sumiu de vergonha e surpresa. Clarice deu um passo à frente, sua estatura imponente e calma gélida chamando a atenção de todos. Você escolheu humilhar alguém sem saber sua identidade, disse ela lentamente, cada palavra ecoando pela rua. Isso é inaceitável. Você deve ser responsabilizada por suas ações. Os transeuntes começaram a bater palmas suavemente, alguns gritando palavras de apoio. O incidente antes humilhante estava se transformando em um momento de triunfo moral. Johnson e seu colega olharam para baixo, cientes de que haviam acabado de cruzar uma linha que nenhum pedido de desculpas poderia apagar. Naquele momento, Clarice compreendeu que aquele ponto de virada não era apenas pessoal. Enviava uma mensagem poderosa. A injustiça não pode persistir quando a verdade e a autoridade moral estão presentes. E naquela rua de Brookfield, a lição ficaria gravada na memória de todos que testemunharam o evento. A leve brisa matinal não era mais suficiente para aliviar a tensão na rua. Johnson e seu colega, agora paralisados pela revelação, não sabiam mais onde se posicionar. Cada movimento de Clarice Thompson parecia pairar pesadamente no ar, impondo um respeito que nem sua autoridade nem sua arrogância conseguiam sustentar. Clarice deu um passo à frente, com o olhar gélido fixo em Johnson. Você humilhou e prendeu um cidadão, e não um menor, sem motivo aparente, disse ela com uma voz clara e poderosa.
Você vai se desculpar comigo imediatamente. Johnson tentou se defender. Eu só pensei que você estava fazendo seu trabalho, interrompeu Clarice, com a voz ríspida. Não. O que você fez não tem nada a ver com a lei. Você abusou do seu poder e desrespeitou a dignidade humana. Ao redor deles, a multidão assistia cativada. Alguns murmuravam palavras de incentivo, outros continuavam a filmar, sabendo que aquele momento seria compartilhado muito além daquela rua. A arrogância de Johnson dera lugar a um constrangimento palpável, e seu colega, por sua vez, evitava o olhar de Clarice. Agora, ela continuou: quero que você perceba suas ações. O que você acabou de fazer não ficará impune, e eu o aconselho a considerar seriamente seu comportamento. Os transeuntes aplaudiram, encorajados pela postura e dignidade de Clarice. Mesmo aqueles que nunca haviam tido contato com a polícia sentiram o peso dessa lição moral. Clarice, por sua vez, sabia que sua força não residia no confronto físico, mas em sua presença, sua legitimidade e sua capacidade de transformar a injustiça em um momento de aprendizado para todos. Johnson, com a cabeça baixa, finalmente sussurrou: Nós sentimos muito, senhora. Clarice assentiu, com um sorriso fraco e frio nos lábios. Desculpas são um começo, mas não bastam. Você precisa aprender a respeitar a lei e, acima de tudo, respeitar os cidadãos que você deve proteger. Naquele momento ficou claro para todos que a dinâmica havia mudado. A aparente vítima havia se tornado a figura de poder, enquanto os policiais que pensavam estar no controle estavam agora sob sua autoridade moral. A lição repercutiria não apenas naquela rua, mas em todo o departamento de polícia. Os transeuntes continuaram a aplaudir e a filmar. Alguns já comentavam nas redes sociais, enquanto outros sussurravam palavras de admiração por Clarice. Este momento marcou não apenas o fim de uma humilhação pública, mas o início de uma mensagem poderosa sobre justiça, dignidade e autoridade moral. De volta à sede da polícia, a atmosfera era eletrizante. A notícia do incidente já havia começado a circular entre os policiais, provocando sussurros e olhares preocupados. Clarice Thompson entrou no prédio com a mesma postura que paralisara Johnson na rua, cada passo afirmando sua autoridade inquestionável. Ela se dirigiu ao seu escritório, onde sua equipe a aguardava, pronta para receber suas instruções. Temos um problema sério, começou com a voz calma, mas firme. 2 de nossos policiais abusaram de seu poder esta manhã, humilhando um cidadão sem motivo, e ignorando completamente a lei que deveriam aplicar. Os rostos ao redor dela ficaram tensos. Alguns murmuravam, outros concordavam com a cabeça. A gravidade da situação era evidente, não se tratava apenas de uma questão de comportamento individual, mas de um problema sistêmico que precisava ser abordado pública e internamente. Uma investigação interna será aberta imediatamente, continuou Clarice. Os policiais envolvidos serão suspensos enquanto a investigação estiver em andamento. Precisamos mostrar que a justiça se aplica igualmente àqueles que a defendem. O inspetor Daniels, que acompanhou Clarice até o local do incidente, acrescentou: Senhora, acredito que a opinião pública estará muito atenta a este caso. Cada passo deve ser transparente. Clarice assentiu. Exatamente. Não podemos nos dar ao luxo de parecer que estamos encobrindo abusos. Cada detalhe será documentado, cada testemunho será levado em consideração. Precisamos ser exemplares. Nos dias seguintes, os policiais envolvidos foram interrogados e obrigados a prestar contas de suas ações. Relatórios disciplinares, vídeos da cena e depoimentos de testemunhas foram cuidadosamente compilados. Clarice insistiu que tudo fosse tratado com rigor e imparcialidade. A notícia da investigação interna se espalhou rapidamente pela cidade. Cidadãos, testemunhas do incidente e leitores da mídia expressaram apoio esmagador a Clarice. A chefe de polícia não estava apenas corrigindo um abuso, ela estava transformando um momento de injustiça em uma mensagem poderosa para toda a comunidade. Em seu escritório, Clarice finalmente se sentou, refletindo sobre o impacto do caso. Ela sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer antes que pudesse restaurar totalmente a confiança e impor altos padrões dentro do departamento. Mas estava determinada. A justiça, mesmo diante de seus próprios agentes, deve prevalecer acima de tudo. Na manhã seguinte, a cidade de Brookfield já estava em polvorosa. Vídeos do incidente do dia anterior circulavam nas redes sociais, gerando indignação e admiração. A chefe de polícia Clarice Thompson decidiu transformar esse momento de humilhação em uma lição de justiça e transparência. Na grande sala de conferências da sede, jornalistas, cinegrafistas e cidadãos convidados se reuniram. O barulho de microfones e flashes de câmeras preenchia o ar,
mas Clarice permaneceu calma, sentada atrás do púlpito. Cada movimento, cada palavra, era cuidadosamente medido. Bom dia a todos, começou ela, com sua voz clara e autoritária imediatamente chamando a atenção. Ontem um incidente inaceitável ocorreu em nossa cidade. 2 de nossos policiais abusaram de seu poder e humilharam um cidadão, ignorando os princípios que devemos defender. Os repórteres tomavam notas freneticamente, com as câmeras apontadas para o rosto dela. Clarice fez uma pausa, deixando a gravidade de suas palavras penetrar na sala. Como chefe de polícia de Brookfield, quero declarar que não toleraremos nenhum comportamento desse tipo e que a justiça deve ser feita a todos, incluindo os responsáveis por sua aplicação. Uma investigação interna está em andamento e as sanções cabíveis serão aplicadas. Ela continuou, transformando o incidente pessoal em uma mensagem universal. Este evento nos lembra que discriminação e abuso de poder podem ocorrer até mesmo em instituições que respeitamos. É nosso dever denunciá-los e corrigi-los. Os jornalistas fizeram suas perguntas, e Clarice respondeu com transparência e firmeza. Nenhum pedido de desculpas foi suficiente para mascarar a gravidade da situação, mas ela usou cada pergunta para enfatizar a importância da responsabilidade e do respeito à lei. Do lado de fora, cidadãos e transeuntes acompanharam a conferência ao vivo pelas redes sociais. Os comentários abundavam, mensagens de apoio, orgulho e incentivo, reconhecendo a coragem e a integridade de Clarice. Este momento não foi apenas uma resposta ao abuso, tornou-se um símbolo para a cidade. O chefe de polícia acabará de mostrar que a autoridade pode ser exercida com justiça, dignidade e transparência, e que toda injustiça pode ser transformada em uma lição pública. Ao final da palestra, Clarice saiu da sala sob aplausos. Em cada olhar, ela via o respeito e a confiança renascerem. Brookfield acabará de passar por um momento decisivo, e o incidente de ontem nunca mais seria apenas uma humilhação, seria um catalisador para a mudança. A notícia do incidente da coletiva de imprensa de Clarice Thompson se espalhou rapidamente por toda a cidade de Brookfield. Vídeos e artigos circularam nas redes sociais, gerando uma onda de apoio sem precedentes. Cidadãos se mobilizaram, enviando mensagens e telefonemas, expressando sua admiração pela coragem e integridade do chefe de polícia. Tanto em bairros residenciais quanto em áreas comerciais, as conversas giravam em torno dessa mulher que transformou a humilhação em força. Ela enfrentou aqueles policiais e mostrou o que a justiça realmente significa, disse um lojista, olhando para o celular. Ela é um exemplo para todos nós. Grupos comunitários realizaram reuniões para discutir medidas para prevenir abusos semelhantes no futuro. Clarice não apenas restaurou sua dignidade pessoal, como também desencadeou uma mobilização coletiva. Os cidadãos entenderam que o incidente não era apenas uma questão pessoal, ele revelou problemas sistêmicos que exigiam ação e vigilância. Dentro da sede, a equipe de Clarice monitorava de perto a reação do público. Cada mensagem de apoio, cada artigo, cada vídeo compartilhado reforçava a ideia de que sua líder havia inspirado algo maior do que simplesmente resolver um incidente isolado. A confiança na polícia, embora frágil, começava a se reconstruir graças ao exemplo de liderança de Clarice. Os policiais suspensos foram confrontados com a realidade de que seu comportamento havia provocado uma revolta moral na comunidade. Alguns policiais que até então haviam permanecido em silêncio, expressaram seu apoio a Clarice, cientes de que sua integridade profissional dependia da natureza exemplar da hierarquia. Nas ruas, os cidadãos continuaram a discutir o ocorrido, compartilhando vídeos e comentando cada detalhe. Hashtags começaram a circular nas redes sociais, elogiando a coragem de Clarice e denunciando o abuso de poder. A mobilização era real, e Brookfield parecia transformada por essa postura pública. Clarice, embora ocupada com suas responsabilidades, estava percebendo o impacto de suas ações. Esta não era mais apenas uma vitória pessoal, era uma vitória para a comunidade e para a justiça. Sua calma e dignidade haviam inspirado o movimento, e ela sabia que precisava continuar a liderar com integridade para garantir que esta lição perdurasse. A cidade tinha acabado de ver que um único ato de coragem poderia abalar a injustiça e reunir uma comunidade inteira em torno da verdade e do respeito. Poucas semanas após o incidente, a cidade de Brookfield parecia ter mudado, sutil, mas profundamente. A reação da comunidade e a visibilidade da situação pressionaram todo o departamento de polícia. Os policiais infratores foram disciplinados, alguns transferidos e outros retreinados em respeito aos cidadãos e conduta profissional. Clarice Thompson continuou seu trabalho com energia renovada. Todas as manhãs, ao passar pelas portas da sede,
Ela sabia que seu papel ia além de simplesmente administrar a polícia. Ela precisava liderar pelo exemplo, mostrando que a justiça e a integridade poderiam guiar todas as ações. A comunidade, por sua vez, viu os efeitos positivos dessa vigilância coletiva. Programas de diálogo entre a polícia e os cidadãos foram estabelecidos e reuniões regulares foram realizadas nos bairros para discutir problemas e construir confiança. Os cidadãos não temiam mais ser ignorados ou humilhados, sabiam que a chefe de polícia e sua equipe os estavam ouvindo. Nas ruas, uma mudança sutil, mas tangível, pôde ser sentida. Os moradores conversaram mais abertamente com os policiais, alguns até mesmo tomando a liberdade de denunciar pequenos abusos, confiantes de que suas vozes seriam ouvidas. A mídia local destacou regularmente as melhorias e iniciativas de transparência, tornando Brookfield um exemplo para outras cidades que enfrentam desafios semelhantes. Para Clarice, a lição mais importante não foi a humilhação sofrida nem o poder que exerceu em troca. Ela sabia que a verdadeira vitória residia na transformação duradoura da relação entre a polícia e a comunidade. Os erros de um dia haviam catalisado mudanças duradouras, e cada sorriso que ela reconquistava, cada cidadão que se sentia respeitado, era uma prova tangível desse sucesso. Certa manhã, contemplando a cidade da sede, Clarice sentiu-se orgulhosa e serena. Brookfield estava longe de ser perfeita, mas avançava no caminho da justiça, da imparcialidade e do respeito mútuo. E para a chefe de polícia, esta foi a maior conquista de sua carreira. Mostrar que coragem e dignidade podem triunfar sobre a injustiça e inspirar uma comunidade inteira a fazer o mesmo.